eu sou a Fátima Toledo, trabalho com preparação de ator. Meu primeiro trabalho foi em 1979, com o Pichote. E de lá pra cá já fiz mais ou menos uns 40 e poucos filmes, incluindo atores, não atores, índios, crianças, ou seja, todo o universo de pessoas. Ele vai realmente onde ele tem que ir, ele trabalha com a verdade, ele pula no abismo, ele não tem medo de fazer aquele filme que ele sonhou fazer. Então isso é maravilhoso. Foi mais ou menos o caminho que eu tomei, uma identificação mesmo, de conceito de vida, de olhar a vida. Ele vai realmente onde ele tem que ir, ele trabalha com a verdade, ele pula no abismo, ele não tem medo de fazer aquele filme que ele sonhou fazer. Então isso é maravilhoso. Foi mais ou menos o caminho que eu tomei, uma identificação mesmo, de conceito de vida, de olhar a vida. Quando ele me disse, você é coach, eu falei, o que é isso? Ele falou, você vai treinar esses meninos. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Enlouqueci. Então eu peguei tudo que eu tinha de informação, que é Grotowski, Stanislavski, tudo, e montei assim o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, como se o ser humano fosse previsível, como se a criança fosse previsível. É claro que eles faziam os exercícios sem o menor brilho. Não tinha vida. Eu dizia, tem algo errado aqui, tem algo errado, eu não sei fazer isso. Eu vou dizer pro Hector que eu não sou para isso, que eu não nasci para isso. Enfim, conversando com uma amiga, Leslie, falei, eu estou em pânico, eu não sei o que fazer. Ela falou, trabalha com animais. Eu falei, bom, isso é meio vago. Mas enfim, eu contei a história do filme para eles e pedi história, não para ler. E pedi cada um deles escolhesse um animal. E nós iríamos trabalhar através desse animal, chegar no universo do filme e neles, na verdade. Então foi incrível que a gente foi ao zoológico. Então cada um escolheu, cada um foi lá o dia inteiro na frente da jaulinha do seu animal. Depois a biblioteca. Então uma coisa lúdica. E eles foram mostrando o que eles eram através disso. Aí eu fazia leitura de texto do Pequeno Príncipe, porque o Pichote já era um filme carregadíssimo, então eu tinha que dar a poesia, né? Porque na dor não pode se esquecer a poesia. Então eles trabalhavam improvisações do Pequeno Príncipe. E aos pouquinhos eu fui colocando o universo do filme para eles. Cada dia um chegava na FEBEM. Hoje é o dia daquele, aí como é que os outros reagem com ele, as relações vão se formando. E, evidentemente, eu motivava para chegar na relação do filme. Então foi um trabalho, para mim, incrível, de vida, de tudo. Eu lembro que eu tinha uma amiga que já faleceu, a Maria do Carmo Paula, é fonoaudióloga, e ela me disse uma coisa que eu entendi, que foi daí que nasceu o método que eu trabalho. Ela tinha um aluno, um cliente autista, né? E já tinha passado por milhões de médicos, milhões de lugares, e ninguém tinha dado jeito. E o parente dela conhecia a mãe e mandaram na Maria do Carmo, era o primeiro caso dela. Quer dizer, mandaram assim já, nem acreditando que algo ia acontecer. E ela dançou na mesa, brincou, fez de tudo e o menino não tinha assim no próprio universo. Não fazia nenhuma comunicação com ela. Quando ela estava esgotada, ela sempre disse, meu Deus, como estou cansada. Ele falou, eu também. Ou seja, quando você vai até eles, reconhece eles, eles vêm com você. Então não adianta puxar para o filme. Você tem que ir junto com ele para o universo do filme. Isso atores, adultos tal, e criança principalmente. O Mutum, por exemplo, aquelas crianças foram incríveis. Uma criança de 2 anos. Sabe? É impressionante. E tinha um que ia perder o irmãozinho, ou seja, o irmãozinho vai morrer. Como é que eu faço isso, meu Deus? A morte. Eu perguntei, Thiago, como que é a morte para você? Ah, a morte, já morreu alguém? Você conhece a morte? Conheço, meu avô, meu avô, não sei quem morreu. Falei, como que é isso? Ah, eles estão lá de cima, me abençoando, eles moram lá no céu. Esse era o universo dele. Então eu falei que o irmãozinho dele estava indo encontrar.
com quem ele conhecia no céu. Então ele entendeu a morte e eu fui na morte dele, não na minha morte, para o filme acontecer. Então foi incrível, assim, você descobrindo, não só na criança, como em qualquer um, o respeito que você tem que ter pelo universo dele, antes de você enfiar o filme pela goela da pessoa, entendeu? Nessa terceira fase, quase que passar o bastão, a diretora já está comigo, o diretor está comigo, ele já vai entrando, ele já vai começando a conhecer aquela criança, eu já passo todos os dados que eu tenho. Por exemplo, se você pressionar, ele vai parar. Ou, se você não pressionar, ele não vai fazer. O primeiro momento do meu trabalho é justamente saber quem são essas crianças, né, o que elas têm para me dar, o que elas trazem com elas, porque, na verdade, eu não dou nada para ninguém no meu trabalho, eu tiro de quem tem. Quem não tem, não tem. Né? É isso que eu faço bem. Dar não existe. Transformar alguém em, isso não existe. Então, o primeiro momento é isso. Quem eu estou trabalhando? Com quem? E claro que esses exercícios de diagnóstico já são feitos dentro do universo do filme, muito suavemente. O segundo movimento são as relações do filme. Então eu ponho os dois irmãos juntos, eles com o pai, eles com a mãe. Vou fazendo essa relação através de exercícios. E o terceiro movimento é o levantamento de cena. Eu leio, eu não dou para eles, eu leio, mas eu faço um exercício que respeita o foco daquela cena. Então, pelo foco da cena, eu descubro qual é a sensação que eu tenho que trabalhar. Pela sensação, eu descubro qual é o exercício. E aí, pelo exercício, eu faço. E depois eu leio o texto, eles pegam e vão embora. Parece que é deles aqui. E a Sandra me falou, eu não vou poder fazer um close. E eu falei, meu Deus, isso eu não sei trabalhar, fica nervoso, eu não sei. Liguei para São Paulo para o amigo médico, falei, pelo amor de Deus, ele falou, Fátima, isso não se tira assim. Falei, gente, e agora? Eu estava em pânico no meio da preparação, já para filmar. Não me pergunte, foi completamente intuitivo. Eu ajoelhei, fiquei perto dele, pedi para o João Miguel fazer o trabalho. Quando ele começou, eu falei, você está vendo? Eu ia com o meu dedo, mostrando para ele como estava o rosto dele. Você está vendo esse movimento que você está fazendo? Bem isso. Aí ele falou, nossa, tia, eu estou fazendo isso. Eu falei, tá. Toda vez que você fizer, eu vou pôr o dedo, tá bom? Ele falou, tá bom. Eu punha. Sempre isso aconteceu. E foi uma coisa assustadora para mim, porque no meio do treinamento você trocar aquele garoto. Então foi forte isso para mim, foi marcante. E até hoje, se aparecer alguém com tique, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei o que foi isso. Eu não sei se ele tomou consciência, eu não sei. Mas eu sei que deu certo. Então, os meninos do Cidade de Deus, ele, quando eu mostrei a arma, esse que recebe o tiro do Zé Pequeno, eu falei, você sabe o que é isso? Ele disse, é uma arma, mas essa é de controle. Eu percebi que esse garoto sabia mais daquele universo do que eu, na verdade. Ele vive aquilo diariamente. Ele sabe o que é chegar em casa e ter medo de tomar um tiro, uma bala perdida, ele sabe. Então aquilo já estava nele. Aí eu precisava que ele tivesse a noção da dor do tiro. Aí eu usei um pouquinho de Stanislavski nesse caso, que eu falei, você já teve alguma dor? Ele falou, eu tive uma dor de dente, muito forte. Eu falei, aonde? Ele me falou, aqui. Aí eu falei, eu pus meu dedo. Eu falei, vamos tocar, vamos recuperar essa dor. Como é que ela era? Ele começou a me falar. Aí eu fui fazendo um trabalho de transferência pro pé. E ele entrou, assim, livremente naquilo e deu a resposta que deu.
Porque o ator, ele vem absolutamente compromissado. Muitas vezes ele já tem uma imagem, então ele vem muito preso a coisas externas. O não ator vem livre, muito solto. Ele está apostando tudo. Ele está com a garra inteira, ele quer dar tudo que ele tem para conseguir aquele espaço. Então ele puxa o ator. Por outro lado, o ator dá para ele a segurança, entendeu? Dos instrumentos do set. Então essa junção funciona, ela é super favorável. Eu adoro, eu falo para todos os diretores, façam isso. Isso é saudável para o filme. Dá uma verdade, dá é um brilho mesmo, entendeu? Porque o não ator, quando ele vem, às vezes é a primeira chance dele. E vem como os meninos do Cidade de Deus, o nosso, eu achava que estavam iluminados, aqueles meninos. Eles vieram agarrando aquilo como se fosse a única forma de viver. Então você pega um ator e põe no meio põe o seu Jorge ali, o seu Jorge entra, não tem como não entrar, é uma energia muito forte. E por outro lado, o seu Jorge mantém a repetição e tudo isso, mais sob controle, e eles vão entrando também nesse movimento. Então uma troca que só favorece o filme. Asas do Desejo, do Wim Wenders, eu gosto de todos os atores ali. Eu acho que o Wim Wenders conseguiu com os atores uma unidade. Todos estão naquele universo, todos pertencem àquele lugar.